Caros alunos, sejam bem-vindos novamente. E vamos iniciar agora a nossa nona aula. Agradeço a presença de todos vocês e espero estar podendo ajudá-los de alguma forma dentro desse contexto tão maluco que é fazer essa prova da OAB. As últimas estatísticas mostram aí que cada 10 participantes dessa prova, quase 8 não estão passando. Como eu já disse para vocês em todas as aulas anteriores, vamos centralizar ou focar nessas aulas ou nessas matérias, melhor dizendo, que tem o maior número de questões. A área do trabalho, que é essa que eu estou passando para vocês, não puxando a sardinha, nem porque eu faço isso, ela tem um número muito grande de questões. Então, pensem nisso. Se conseguirem passar e zerar na área de trabalho e processo do trabalho e o direito material do trabalho, já vai ser uma grande coisa para que vocês tenham conseguido aí dentro do contexto do êxito dessa prova. Essa prova, infelizmente, a cada ano que passa, ela está ficando mais difícil. Mais difícil. Às vezes com detalhes que não caíram em provas anteriores. Então é muito complicado. Mas nada é impossível. Uma coisa eu sempre digo, apesar de todas as dificuldades que a vida apresenta para cada um de nós, seja o que for que aconteça na sua vida, só existe uma forma de você melhorar. É quando o seu habitat natural, a sua zona de conforto, ela é remexida. Aí você é obrigado a se desenvolver, você é obrigado a ser diferente, você é obrigado a ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque daquela forma estacionária com que você estava, não funciona mais. Então é aí que nós temos que trabalhar. É aquela velha historinha da lagosta, né? A lagosta vai crescendo, vai trocando de casca. E por quê? Porque ela vai se sentindo incomodada, pressionada. E até que a lagosta consegue chegar ao seu tamanho normal. Eu acho que a história convém para todos nós, essa analogia, porque nós nunca vamos melhorar se nós não formos desafiados a sermos melhores de alguma forma. E como nós podemos ser melhores? A partir do momento que a dificuldade vem e você acaba desenvolvendo novas habilidades. Você vai crescendo, você vai melhorando. Passamos agora e estamos passando ainda por absurdos que estão acontecendo no mundo, e isso está gerando um problema muito grande para todo mundo, né? Gerando ansiedade, gerando frustrações, gerando síndromes do pânico, gerando N fatores. Por quê? Isolamento social resulta nesse tipo de consequência. Mas não se deixe abater por isso não. Foque numa meta, vamos embora. Crie metas para a sua vida, que essas metas sejam melhores do que você possa imaginar. Esqueça um pouco o mundo lá fora. Esqueça um pouco as coisas ruins que vocês veem todos os dias. E como eu sempre digo aqui, acho que desde a primeira aula, desligue a maldita da TV. Desligue isso acaba com qualquer pessoa hoje. A hora que você liga uma televisão hoje, a única coisa que você vê é desgraça, desgraça, desgraça. Mas o ser humano adora desgraça, né? Eu nunca vi coisa igual. O que dá ibope, né, para a televisão jogar? Desgraça. E aí todo mundo quer ver o acidente, todo mundo quer ver a pessoa baleada, todo mundo quer ver as repercussões políticas das idiotices que acontecem todos os dias. Então parem com isso. Foquem na vida de vocês, no que vocês desejam. É um passo de cada vez. Não é uma coisa que você vai fazer aleatoriamente. Você tem que criar um plano, uma estratégia. Nesse caso específico aqui da OAB, o que você vai criar? Um plano para que você passe na prova, que você seja um daqueles 2 que estão passando na prova. Eu tive vários conhecidos que conseguiram passar na prova, isso é fantástico, né? Mas por quê? Porque as pessoas se dedicaram a isso e usaram a inteligência para conseguir passar. Então, façam isso. Não tentem ser
sabe, o Superman da prova da OAB. Não precisa. Peguem as matérias que têm mais questões, foquem nessas matérias, gabaritem essas matérias que vocês já estão lá, já passam para a segunda fase. A segunda fase não é tão complexa assim. Tá? A primeira fase junta tudo, né? É uma loucura. Então você tem lá direito empresarial, direito penal, direito não sei o quê, e aquilo, uma mistureba enorme. Então parem com isso. Foquem nas matérias que têm mais questões, que tenham um grande número de questões para que vocês consigam passar nessa prova, tá bom? Então, novamente, estou eu aqui tentando ajudá-los de alguma forma a nós conseguirmos o objetivo destinado. Mas para isso você precisa focar, para isso você precisa estudar, né? Não adianta eu vir aqui tentar dar fórmulas mágicas com um monte de advogados que eu vejo aí na internet. Nossa, eu tenho aqui a fórmula mágica para você. Olha o mapa mental. Olha, não adianta nada um mapa mental se você não entender. Você tem que entender. E para isso você precisa estudar. Eu, como professor, estou aqui para tentar ajudá-los. Tentar mostrar como é fazer isso. Como é ter esse foco. Como é saber pelo menos as coisas que vão caindo mais nas provas. No decorrer do curso, eu estou carregando um pouco mais de material para vocês, para que vocês tenham isso, já que é um curso gratuito, é um curso para que vocês consigam alguma coisa melhor. Eu estou carregando um pouco mais de material. Às vezes eu vou dar uma pincelada aqui em aulas para que não fique tão pesado, tão chato, mas o material vai estar bem mais completo. Por quê? Para que vocês tenham acesso a esse material sem ter que pagar nada, sabe? Então, só cabe aqui a vocês estudar. Analise, estude, faça da sua vida uma coisa diferente. Você vai adorar a hora que você conseguir passar naquela prova. Porque de tão difícil que ultimamente ela está se tornando, que até mesmo as provas anteriores que eu indico para que vocês estudem, refaçam as questões, vejam as questões que caíram, está aí, está disponível, está no site da OAB. Pegue todas as questões lá, refaçam essas questões, analisem novamente, vejam o que caiu e o que não caiu, sabe? Principalmente depois de 2017, que é quando houve a reforma trabalhista. Então, venha com essa ideia, com esse foco. E as outras matérias que pouco mudaram aí no decorrer, algumas até um pouco mais, né? Mas nada tão significativo, vocês refaçam essas questões, vejam se está atualizada, pesquisem, né? E tentem fazer o melhor possível que vocês possam imaginar para essa prova. Vai dar certo, pode ter certeza que vai dar certo. Não é tão complexo assim. É que a maioria das pessoas acredita que eu saí da faculdade, aí eu consigo entrar e já fazer essa prova da OAB e arrebentar. Eu conheci poucas pessoas que conseguiram fazer isso. Mas pessoas que se dedicaram à faculdade, no seu último ano de universidade, mas pagaram um cursinho para fazer as duas coisas. Porque se tem um mal nesse país, é que as faculdades de direito não te ensinam a passar nessa prova. Esquece. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre 2 temas aí bem interessantes. E temas longos que provavelmente essa aula não vai dar para falar tudo. Mas são elementos que, como estão caindo coisas novas nessas provas, é melhor que vocês tenham informação do que não tem, né? Então nós vamos falar de salário e de remuneração. Por que, professor? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Sabe? Salário é o contratual, é o base, é o que você tem lá, que você fez com a tua empresa. A remuneração já reúne vários outros elementos que compõem a remuneração do empregado. E às vezes, até pela inexperiência de muitos de vocês têm ideia de que salário é a mesma coisa que remuneração, e não é. E é bem complexo cada tipo de elemento que compõe essa remuneração. Então nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa aula, provavelmente na próxima aula também, sobre essas características que determinam aí o salário e a remuneração. Muitas pegadinhas de prova podem vir, e há de vir, né, desses elementos que eu vou passar para vocês. Então é um material que eu fiz um pouco mais completo para vocês. Por quê? Porque requer um pouco mais de estudo sobre,
Eu não estou aqui fazendo aquelas manhãzinhas de concurso, não. É para que vocês entendam como funciona, tá bom? Então vamos iniciar aí o nosso salário e remuneração. Então tá aí novamente, né, o Abrefri, o Simplificando Direito, né, os meus canais aí para que vocês possam estar falando comigo, tá bom? Então vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Remuneração e salário. Opa, olha o professor fazendo caca aqui. Remuneração e salário. Quais são os conceitos dessa remuneração e salário? Então, salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. Ou seja, o empregado foi lá, trabalhou, recebe uma remuneração que foi contratado, né? Foi feito um contrato com o empregador. Já a remuneração é uma soma dos salários que é contratualmente estipulado, seja ele mensal, por hora, por tarefa, com outras vantagens percebidas na vigência do contrato do trabalho, como horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, comissões, gorjetas, percentagens e gratificações, dentre outros que podem também fazer parte disso. Interessante é que vocês entendam que remuneração é gênero e salário é espécie desse gênero. Então, remuneração é o gênero, é o total, né? E o salário faz parte desse gênero remuneração. A palavra remuneração passou a indicar a totalidade dos ganhos do empregado, pagos diretamente ou não pelo empregador, e a palavra salário para indicar os ganhos recebidos diretamente pelo empregador e pela contraprestação do serviço. Acho que não tem muito o que falar aí, né, gente? Entenderam? Então vocês têm aí. O que é salário? Eu fui lá, fui chamado na entrevista, né? Essa entrevista fantástica que fazem hoje online, que aliás não é entrevista, eu não sei como se chama hoje, o tio aqui é velhinho, mas algoritmos, é isso? Então, quando você coloca seu currículo na internet, esses algoritmos vão puxar você, né? E com isso estão deixando, já existem pesquisas aí recentes, estão deixando muitos profissionais de lado, porque esses algoritmos criados por sistemas, hoje empregados pelas empresas, estão deixando os funcionários de lado, às vezes por detalhes que esses algoritmos não puxam. Então, como eu sou um ferrenho crítico de recrutamento e seleção idiotas, e eu considero esse um dos mais idiotas que já fizeram, até mesmo por um caso aí de necessidade de fazer isso home office ou alguma coisa assim, mas são imbecis. Por quê? Porque você não consegue conversar com a pessoa, você não consegue saber quem é essa pessoa, você não consegue entender essa pessoa e não consegue saber se ela serve para aquilo lá. Bom, detalhes à parte de minha opinião pessoal, e essa é pessoal, tá? Eu digo o seguinte, depois que você lá passou por essa entrevista fantástica, conseguiu passar pelos esses algoritmos fantásticos, e aí você conseguiu entrar na empresa. Nossa senhora, que maravilha, isso é uma façanha nos dias de hoje, né? Eu acho que você tem que ser especialista em algoritmos para entrar numa empresa hoje. Porque o profissional de RH está deixando de existir, infelizmente. Então, está lá na empresa. Você vai fechar um contrato de trabalho com essa empresa, que nós já falamos aí sobre prorrogação de horas, aqueles acordos, o contrato tem que prever algumas cláusulas básicas, né? E dentre elas está o seu salário. É ali que é o salário, perfeito? Então, salário base, perfeito. Quando vocês que já trabalham, tem um olerite lá, não tem lá? Salário base. Depois você tem um outro, que é a remuneração, que é a base para os impostos, para os encargos, para o fundo de garantia e etc. Então, diferença de salário e remuneração. Salário que é contratado e o restante que vem junto para compor a sua remuneração. Um exemplo clássico é você pegar o seu salário, você fez horas extras no mês, essas horas extras, sei lá, você tem um salário de R$ 1.200, suas horas extras deram mais 1.000, você recebeu R$ 2.200. Esses R$ 2.200 é a sua remuneração. Perfeito? Então vamos dar andamento aqui para que vocês entendam um pouquinho mais.
Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Artigo 4, caput da CLT. Férias, descanso semanal remunerado, pausas obrigatórias e, importante, os 15 primeiros dias de afastamento que pertencem ao auxílio-doença, por exemplo, né? Então, essa parte onde o empregado está à disposição do empregador, aguardando executar ordens, né, que está lá no artigo 4º, é um dos elementos que podem compor essa remuneração. As férias também, o descanso semanal remunerado, as pausas obrigatórias e também os 15 primeiros dias aí de afastamento, que é por parte do empregador. Acredito que vocês se lembrem disso, né? O artigo 3º da CLT, tá, gente? Considera-se empregado toda pessoa física. Já falamos sobre isso, tá? Mas vamos reforçar. É bom porque vocês não vão esquecer mais, tá? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador sob dependência desse mediante salário. O 457 compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além daquele salário lá em cima, devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas a receber. Também é considerado salário as gorjetas a receber. O 457 integra no salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Isso foi pela reforma trabalhista, novamente aí a 13.467/17. A CLT não conceitua salário, não tem conceito de salário na CLT. Somente indica o que compõe a remuneração. Interessante, né? São elementos da remuneração: habitualidade, periodicidade, quantificação, essencialidade e reciprocidade. Ok, gente? Interessante, né? A CLT, ela não diz para você o que é salário, mas ela diz para você o que é remuneração, né? Ali ela diz, num determinado momento, né, que é a contraprestação do seu serviço, né? Então tá perfeito, é isso que está dizendo lá? Mas não é claramente isso que deixa exposto, né? Mas já a remuneração, ela considera aí alguns elementos que são necessários para que essa condição seja alcançada de remuneração. Então vamos dar uma olhadinha nelas, tá? Elementos da remuneração. Essencialidade. Como o contrato de trabalho do trabalhador subordinado, é o artigo 2 e 3 da CLT, é oneroso, lembra que nós falamos lá no princípio das aulas? A remuneração é fator essencial da sua caracterização, ou seja, se você não remunerar o cara, não tem aí um contrato firmado. Habitualidade, as duas obrigações básicas, salário e trabalho, repete-se ao longo do desenvolvimento do contrato individual de trabalho, realçando o seu conteúdo de trato sucessivo. Ou seja, nós temos um contrato com a empresa, ou nós temos que trabalhar e receber um salário por isso. A habitualidade é um dos requisitos da jurisprudência para justificar o caráter salarial, e não a parcela remuneratória. Acho que não tem muito o que falar sobre isso, né, gente? Não é tão difícil. Para fins de incidência de horas extras, nos DSRs, feriados, nas férias, no aviso prévio indenizado, no 13º salário, nos depósitos fundiciários. O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Estão aí as súmulas para que vocês pesquisem, tá, gente? Está aí a súmula 172 da lei, artigos, para que vocês deem uma olhadinha. O adicional de insalubridade também, enquanto houver o seu pagamento, integra a remuneração para todos os efeitos legais. Por que enquanto houver o pagamento? Gente, insalubridade, nós já falamos sobre isso, vamos falar novamente para reforçar isso para vocês, mas insalubridade, ela existe a partir do momento que eu estou no local insalubre. Perfeito? Dentro das condições que nós já falamos, e vamos falar de novo ainda, mas eu não vou adiantar agora de novo para vocês. Mas eu estou num lugar onde eu estou, num lugar insalubre, nesse momento, e estou recebendo insalubridade. De repente, esse lugar não é mais insalubre.
Ele é um local agora aonde, depois de algumas benfeitorias que a empresa fez, ou alguma utilização de EPIs necessários, deixou de ser insalubre. Então, deixou de existir uma obrigatoriedade de pagamento dessa insalubridade. Perfeito? Então, ela pode ser retirada. Não é um direito adquirido que vai ficar pro resto da eternidade, do objetivo, sabe? Que nem muitos aí às vezes defendem, às vezes eu vejo iniciais onde a pessoa quer insalubridade para o funcionário, né, para o reclamante, eterna. Não existe, não existe. Não é mais insalubre a área, né? Tanto é que as empresas pagam empresas especializadas, independentes, para fazer a avaliação de todos os setores da empresa, isso com uma periodicidade, para avaliar se aquele setor, após certo tempo, ele ainda é insalubre, apesar das modificações realizadas pela empresa, e é feito um laudo da empresa inteira. Até mesmo esse laudo é usado por PPP, né, que é um documento que é dado para fins de aposentadoria quando o funcionário sai, aonde existe a descrição do local de trabalho desse funcionário e se nesse local existia uma insalubridade, uma periculosidade ou algo do gênero. Tá? Então ela pode ser retirada? Pode, a partir do momento que o local deixa de ser insalubre. Tá bom? Então vamos a mais alguns detalhes. O salário produção, como outras modalidades de salário prêmio, é devido desde que verificada a condição que estiver subordinado e não pode ser suprimido. Salário e produção está dentro de uma relação contratual, nós vamos falar disso um pouquinho para frente para vocês entenderem um pouco mais, tá? Unilateralmente pelo empregador quando pago com habitualidade. Então, é o salário aqui, é que eu pulei a linha, desculpa, mas é o salário produção, tá bom? Vamos agora um pouquinho mais à frente. A habitualidade ainda no cálculo de indenização por despedida por injusta, ou seja, sem justa causa, inclui-se os adicionais ou gratificações que pela habitualidade, que nós estamos falando de habitualidade, tenham se incorporado ao salário. Está lá a súmula 459 do STF. Quando fala STF, né, vocês sabem que chegou no topo da linha e ali está certo. Para fins da integração das utilidades, a remuneração, o pagamento das parcelas também deve ser habitual. 458 da CLT. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuário ou outras prestações in natura, que isso é um salário que se chama in natura, que nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre eles, que a empresa, por força de um contrato ou costume da região, fornecerá habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas e drogas nocivas. Gente, aqui é uma das coisas que já caíram bastante em prova, tá? Esse salário in natura, nós vamos já daqui a pouquinho falar sobre ele, mas o salário in natura é um salário que, às vezes, por um costume de região ou por uma relação contratual já de tempos, alguma coisa é dada ao funcionário num certo percentual, que nós vamos falar daqui a pouco, que é permitido o patrão te dar, porque é necessário, né, provém da atividade de alguma forma. Esse salário in natura, ele pode compor o salário da pessoa, tá? Só que por que foi criado isso de drogas nocivas e bebidas alcoólicas? Às vezes, nós tínhamos lá funcionários que trabalhavam, sei lá, eu vou chutar um nome aqui, não é o caso, mas uma indústria de bebidas, não vou nem chutar o nome, senão depois dá processo, né, barram até uma aulinha boba como essa. Mas uma empresa de bebidas aí famosa, por exemplo, resolve dar aos seus funcionários parte do salário deles em bebidas alcoólicas. Não pode. Teve que se criar isso porque aconteceu isso. Você acha que criaram isso porque as coisas não aconteceram? Aconteceram. Num determinado momento aqui da história da área trabalhista, aconteceu de serem pagos isso. Não só com bebidas, como com cigarros.
né? Que é pior ainda, o cigarro ele é extremamente nocivo à saúde. Então, você não pode, é vedado você pagar isso. Então, se na sua prova da OAB chega lá, o cara fala assim, nossa, essa empresa XYZ, olha, uma distribuidora de, sei lá, de cigarros, de tabacos, ou sei lá o quê, ou mesmo uma tabacaria, resolveu aí pagar, né, o seu funcionário com um salário in natura. Nesse salário in natura compreendia o quê? O pagamento em cigarros, né? Errado, não pode, proibido, vedado, não pode. Então pensem nisso, né? Não importa o que for, se aparecer na sua prova cigarros ou produtos nocivos, que você imaginar ser nocivos na sua percepção, mas é uma percepção lógica, tá? Você já fica com o pé atrás, não é permitido. Então esse salário in natura não pode ser permitido desta forma. Então pensem nisso para que não sejam pegos aí, tudo pode no in natura, tem percentuais, tem. Mas essa parte de alcoólicos, nessa parte de prejudiciais, não pode. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho agora da reciprocidade. Além de ser cumulativo, o contrato de trabalho também é sinalagmático, na medida em que suas vantagens e obrigações e deveres são recíprocos. O que quer dizer essa coisa bonita que a advogada agora de dizer, né? Deveres e direitos, tanto do empregador quanto do empregado. Tem que ser recíproco, é o que nós estamos fazendo, é um contrato de trabalho. O trabalho combinado e disponibilizado pelo empregado ou empregador deverá pagar o salário estipulado, ponto. Você não fez um acordo com o cara, você não foi lá e fez um contrato de trabalho? Fez, perfeito. O que você faz com esse contrato de trabalho? Eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que prestar a minha atividade. E o que o patrão tem que fazer? Tem que me pagar. É simples assim, tá? Periodicidade. A periodicidade é um fator inerente à remuneração. A cada período de prestação de serviços tem-se o pagamento dos salários, ou seja, o cara trabalhou um certo período, ele tem que receber o salário. O salário não deve ser estipulado por um período superior a um mês. Está lá no 459 da CLT, dá uma olhadinha. Né? Então passou o mês, a pessoa vai receber. Tá, ela pode receber até o 5º dia útil do outro mês, perfeito? Algumas empresas pagam no dia 30, algumas empresas fazem essa diferenciação, por quê? É mais por relação de impostos. Às vezes o cara trabalha sobre lucro presumido ou sei lá o que, a contabilidade sempre tem algumas coisas com relação a tributos e às vezes é mais interessante para a empresa efetuar esse pagamento, até mesmo por uma consultoria contábil que seja feita no último dia do mês, por exemplo, dia 30, né? Ou 31, né? Mas, legalmente falando, tem até o 5º dia útil do outro mês para te pagar. Ah, professor, não pagou. Não pagou, eles estão incorrendo vamos chamar, incorrendo numa possível sanção. Além de multa por não pagar o salário no dia certo, passando-se aí 2 meses para alguns na jurisprudência, até 3 meses para outros, você, como funcionário que não recebe, você pode dar uma rescisão indireta nessa empresa. Então, você pode criar aqui uma demissão sem justa causa do empregador. Olha que legal. Então, o empregador não me paga, então ele não está cumprindo parte do contrato, eu posso dar uma rescisão indireta nesse cara. Né? Então, eu vou até o sindicato de classe, ao Ministério Público do Trabalho, e entro com uma petição para que eu tenha uma rescisão indireta, porque o cara não me paga, então vai me demitir, pagar todos os direitos como se eu tivesse sido demitido sem justa causa, e nós finalizamos a nossa atividade. Na prática, gente, eu vi isso acontecer algumas vezes, reversões, mas acontece, e é possível sim, tá? Então, esperto vocês que são empregadores em observar esse tipo de coisa. Ah, o cara é meu amigo, vou atrasar salário. Tá, atrasou 1 mês, 2 meses, já vai dar margem a ele te dar uma rescisão indireta. Né? Às vezes não acontece com muita frequência, por quê? Porque o funcionário precisa do emprego, então, e ele precisa aí estar trabalhando, sustentando sua família, e às vezes o empregador passando por problemas maiores, então um acaba cedendo ao outro. Mas,
Legalmente falando, possível é. Então, pô, vamos fazer. Tá? Então, vamos para a quantificação. Quantificação, gente, salário é previamente ajustado, ou seja, você ajustou um salário lá no seu contrato de trabalho. Deve ser correlato e equivalente com o trabalho prestado, ou seja, eu fui contratado para receber tanto para executar tais e tais tarefas. Só pode ser aleatório com a garantia de um mínimo ou piso de categoria. Comissionista puro, por exemplo, não pode ser fixado abrangendo indistintamente todas as parcelas, que é o salário complessivo. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão entender, tá? Salário. O salário é a quantia paga diretamente pelo empregador, que é o 457, decorrendo do contrato de trabalho. O salário é pago e devido não só como contraprestação do efetivo serviço prestado, mas também dos períodos em que o empregado esteve à disposição do empregador. Lembrem-se disso. Aguardando ou executando ordens. Artigo 4º. O que é isso? O funcionário está à disposição do empregador. Tem empregador que é muito espertinho, né? Então ele fala assim para o funcionário, você vai para sua casa, você fique lá, que eu posso te chamar a qualquer momento para que você volte aqui para a empresa. Sei lá, um motorista, por exemplo, de ônibus ou de cargas, aonde a transportadora fala assim, fique aguardando lá, porque pode ser que a carga vá sair e nós vamos tocar a vida aí, né? Eu vou chamar você e você vai transportar isso para mim. Esse tempo em que ele ficou aguardando é à disposição da empresa. Perfeito? Outro detalhe aqui que me surgiu agora, acontecia muito antigamente das pessoas colocarem à disposição do empregador o tempo de viagem até chegar à empresa, aquela coisa toda, né? O ônibus. Isso, eu participei de muitos processos nas empresas que eu trabalhei, onde o empregado estava lá exigindo esse tempo de transporte, principalmente em empresas de São Paulo, que é onde eu trabalhei bastante também, onde São Paulo é um local onde o trânsito é a boca do inferno, né, gente? Então, quer dizer, às vezes, eu de Campinas para chegar em São Paulo, eu chegava antes dos funcionários que moravam em São Paulo, porque dependendo da região de São Paulo que você mora, você leva horas para chegar na empresa, né? Mas esse espaço de tempo que você estava lá, dentro do ônibus, por algum tempo a justiça considerou isso como sendo à disposição do empregado, mas não é mais, tá? Então, só lembrando disso, se cair na sua prova, não é mais. Então, vamos voltar aqui. O salário pago e devido, né, de novo, não só como contraprestação do efetivo serviço prestado, mas também dos períodos em que o empregado esteve à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, bem como certos períodos de descanso remunerado. Hipóteses aí de interrupção do contrato de trabalho, como ocorre nas férias, nos descansos, nos DSRs, né, descansos semanais, e nos feriados remunerados. Então, gente, tudo isso compõe o salário do cara. Então, o cara saiu de férias, ele tem um salário mais um terço dentro daquele período de férias. Os descansos semanais também compõem isso, os feriados também compõem isso, né? Ou seja, eu não estou lá trabalhando, mas esse dia vai ser computado como sendo o dia trabalhado no meu salário, ok? Acho que não tem dúvidas com relação a isso, né, gente? É uma coisa muito simples. Então, primeiro, eu tenho o tempo à disposição do empregador, contado como salário. Eu tenho lá hipóteses, por exemplo, eu estou de férias, eu não vou deixar de receber salário porque eu estou de férias. E uma outra coisa imbecil que todo mundo pensa, né, principalmente funcionários, é que eu tenho 2 meses quando eu saio de férias. Você não tem. É por isso que muitos funcionários, às vezes, saem de férias, faz aquele rombo na conta bancária, porque ele acha que ele vai receber 2 salários e mais as férias, um terço constitucional. Não é. Então, o que o cara tem? Eu saí de férias lá no dia 2, então eu já recebi antecipadamente o mês e o período que eu estou saindo de férias, mais um terço. Ponto. Só isso. O que eu tenho a mais? Um terço. Salvo se eu vendi 10 dias de férias, aquelas coisas que acontecem. Mas, em termos gerais, eu vou sair 30 dias de férias. Ao invés de eu estar lá prestando minha atividade, eu estou na minha casa, viajando, estou sei lá onde, em Nárnia, né? Não importa. Esse mês de salário que você não trabalhou, ele é seu.
Então compõe o seu salário. O que você tem a mais? 1/3. Então, eu saí de férias, pô, agora eu vou torrar, vou viajar. Não, você vai ter o seu salário do mês, você vai ter 1/3, a não ser que você tenha feito uma reserva de capital para outra coisa. Então, problema sério que acontece sempre com funcionários no dia a dia é isso. Então, o funcionário volta de férias, a primeira coisa que ele faz é vir no RH. Oh, mas eu estou devendo. Nossa senhora, vocês não me pagaram. Eu já te paguei, meu filho. Paguei você lá quando você começou as suas férias. É pagamento antecipado. E você é que gastou tudo achando que ia ter 22 salários. E não tem. Você tem um salário. A única coisa que você tem a mais, 1/3 proporcional. Perfeito? Deu para entender, gente? Então, tudo isso compõe salário. Então, vamos mais um pouquinho à frente. Eu vou colocar alguns princípios aqui para vocês, né? É mais a título do material, né? São princípios constitucionais do salário, né? Irredutibilidade salarial, artigo 7, princípios da suficiência, né? Salário mínimo profissional, proteção contra as discriminações salariais, princípio da inalterabilidade prejudicial, princípio da inalterabilidade do salário. Tudo isso está lá, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção e acordo, que é o que aconteceu agora. Salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades vitais do trabalhador e sua família. Dá até para chorar quando você lê isso, né? Isso está na Constituição, né? Salário mínimo profissional, que é o salário mínimo definido por lei para determinadas categorias profissionais, o artigo 7 da Constituição, tá? Tem a súmula 143 também do CLT. Então, esses princípios seria interessante vocês darem uma lidinha. Eu vou dar um apanhadinho deles aqui, mas tentem dar uma lida lá em todos eles. Uma lida, não é para decorar, vocês vão entender. Vocês vão entender que o salário não pode ser reduzido, né? Que não pode você receber menos que o mínimo. Esse mínimo é definido que deveria ser para que todos aí tivessem condições básicas de sustento de sua família, que é uma piada, né? Porque isso não acontece. Então, tem uma infinidade de coisas que a nossa Constituição dita cidadã, e conhecida como Constituição Cidadã, que agora estão até discutindo aí se vão mudá-la por algum motivo ou por outro, né? Muitas das vezes essa nossa Constituição, que já de 88, nós estamos aqui em 2021, os legisladores nossos, ou seja, os nossos deputados e senadores que deveriam estar lá para criar instrumentos para que essa Constituição funcionasse, até hoje não criaram vários instrumentos que a Constituição precisava. Porque a Constituição diz assim: olha, isso é assim, mas tem que ser regulamentado por uma lei. Tá, por uma lei ordinária. Perfeito, cadê a maldita da lei ordinária? Ninguém faz isso nunca. Cara, de 88 até hoje tem um monte de coisas que não foram regulamentadas. Então, o negócio é baseado no salário mínimo. Tá, é ilegal, porque não pode ser. Tá, beleza. Mas então tem que ter uma lei complementar. Tem. Cadê a lei? Não tem. Eles não criam. Infelizmente não cria. Professor, por que não cria? Eu não sei, senhores, eu não sei. Sabe, se eu for colocar minha opinião pessoal aqui, meu canal vai ser bloqueado. Mas as pessoas têm que trabalhar, mas ninguém trabalha nesse país, né, no que precisa fazer. Então, quer dizer, você precisa colocar uma Constituição no lugar certo? Precisa. Nossa Constituição hoje falta um monte de leis para complementar? Falta. Vamos fazer outra Constituição? Nós praticamente já fizemos outra de tantas emendas à Constituição. Vocês aí que, se tiverem 5 minutos, listem lá a quantidade de emendas que nós temos na Constituição Federal. Nós temos um monte de emendas, já dava para fazer mais 3 Constituições, né? Então, quer dizer, se vai fazer uma nova, não vai, se nós vamos partir para a nona, não vamos, não sei. Mas essa diz isso, nós somos obrigados a seguir. Vamos fazer a Constituição funcionar, sabe? No que for possível, ou até mesmo por analogia, a gente tem que fazer funcionar, né? Algumas coisas são aberrações, como o salário mínimo, deveria, com toda certeza,
cumprir a norma, né? Ou seja, que a pessoa tenha condições de comer, que a pessoa tenha condição de sobreviver, que a pessoa tenha condições de ter uma vida digna. Aí eu pergunto para vocês, isso é fato na realidade? Não, mas está escrito lá, tá? Se aparecer um negócio desse na prova de vocês, infelizmente, se vocês façam de conta que vocês vivem num mundo diferente, e é o que está escrito lá, o salário mínimo deve fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de princípios aqui, né? Já falamos do princípio. Então vamos falar um pouquinho do princípio da pontualidade do pagamento. Falamos alguma coisa já, mas vamos de novo, né? Certeza do pagamento no 464. Época do pagamento deve ser realizado em dia útil, né? Salvo comissões, percentagens de gratificações. Comissões, percentagens de gratificações, normalmente elas acontecem às vezes pós o mês corrido, né? Ou são parceladas de alguma forma. Então isso pode ser pago no decorrer dos dias subsequentes a esse mês trabalhado, tá, gente? Então, local de pagamento, local de trabalho ou mediante conta bancária, para esse fim com consentimento do empregado. Então, o empregado consente em receber lá no local de trabalho, em grana, né? Não vem com aquele negocinho de cheque, aquelas coisas esquisitas, essas coisas não funcionam, tá? Então, recebeu lá, ou tem que ter uma conta bancária. Hoje em dia, quase todas as empresas pagam você por conta bancária. Faz uma conta salário, em qualquer banco aí que seja possível, e te efetua o pagamento lá. Forma de pagamento, moeda corrente do país, tá, gente? Não tem outra forma. Tem gente que acha que pode pagar em dólar, em libra, em sei lá o que, né? Nem sei como é que... as maluquices que acontecem nesse mundo. Por quê? Porque empregadores acham que eles podem fazer tudo no universo. Não podem. Graças a Deus, por isso que eu tenho bastante serviço, porque eu vivo avisando a todos, mas infelizmente eles não me escutam. Né? Uma grande parte não me escuta, porque é uma tendência do empregador, tá, gente? Eu não sei se eu consigo passar isso para vocês. Eu trabalho muito mais para empregadores do que eu trabalho para empregados, ou seja, eu trabalho para reclamado e não para o reclamante. Mas alguns reclamantes, quando aparecem aqui, que não existe nenhum conflito de interesses, eu faço também. Mas, quase todos os clientes que você conversa, você avisa para ele, porque eu faço um tipo de trabalho preventivo, ou seja, aviso consultivo, no valor que você paga de contrato para mim, eu estou lá à sua disposição. Antes de você fazer a caca, você me liga. Eu vou fazer uma consulta para você, já está no valor do contrato, você não precisa ser um kamikaze e nós vamos ver isso antes de que você faça a caca. Mas não, aquele espírito empreendedor que o empresário tem, ele vai lá e, como dizem hoje os meninos mais novos, né, ele mete o louco. E aí acontece o quê? Confusão para todo lado. Aí leva meses, anos para a gente conseguir resolver uma coisa que não deveria ter acontecido nem por sombra de pensamento. Mas acontece, tá bom? Então, fazer o quê? Para mim é bom, né? Porque eu consigo estar aí trabalhando para eles e nunca acaba esse serviço, porque eles nunca acabam de ser kamikazes, salvo exceções, que eu tenho algumas exceções que eu admiro muito, que antes deles fazerem alguma coisa, eles me consultam, eu falo, olha, vai por esse caminho, vai por aquele, acerta aqui, acerta ali, faça dessa forma que você não vai ter prejuízos futuros. E realmente eles não têm o prejuízo futuro. É para isso que você paga um advogado consultivo e eu ainda faço os processos para eles, tá? Mas é para isso que você me paga, tá? Então, liga, conversa, fale comigo. Eu vou fazer o possível e o impossível para que você consiga não se meter em confusão, tá bom? Então tá bom, vamos lá numas características de salário. Características do salário, gente. Característica alimentar, isso é extremamente importante. É a característica do salário do empregado. O objetivo do salário é promover o alimento do trabalhador e de sua família. Ponto. Por isso que a Justiça do Trabalho, ela é tendenciosa, entre aspas, para o trabalhador. Você não pode lesar o trabalhador e achar que você está simplesmente tendo lucro. Você está lesando a alimentação desse funcionário, porque salário é considerado alimento. É isso que vocês têm que entender. Como outra atividade consiste numa equivalência simbólica entre o serviço prestado e o valor pago. Já falamos sobre isso, né? As partes se obrigam a prestar a prestações recíprocas. Já falamos sobre isso. Caráter.
forfetário, uma vez executado o trabalho, o salário é sempre devido, mesmo diante da justa causa. Ah, está com justa causa, mas o saldo de salários dele tem que ser pago na justa causa, ok? Você não pode tirar salário, é o quê? Alimento, perfeito? Duração ou continuidade do salário ou contrato de trabalho é de trato sucessivo, pós-numerário. O salário somente é devido após a prestação do serviço, até o 5º dia, como nós já falamos anteriormente. Tá? Em regra, não pode ser reduzido o salário do cara, mas acontece agora por acordo e convenção depois da nossa fantástica reforma trabalhista. Possibilidade de natureza composta do salário, o salário pode ser pago em dinheiro e em utilidades, que nós vamos chegar lá, que é o salário in natura, tá, gente? Vamos falar um pouquinho do salário complessivo, tá? Valor salarial fixado para atender a remuneração do salário base e os adicionais devidos, sem individualizar, definir ou restringir percentuais e valores. É vedado pela súmula 91. Então, se vocês verem na prova de vocês o salário complessivo, eu para ser bem sincero, não me lembro de ter visto isso em provas da OAB. Mas como eles andam muito cheios de artimanhas, pode ser que aconteça. Então, esse salário complessivo, ele é vedado, ele não pode, porque você tem que discriminar as coisas que estão lá no salário desse cara, né? Quer dizer, eu não posso fazer uma remuneração dele e não explicar de onde veio essa remuneração, tá bom? Então, desse modo que a jurisprudência não aceita, por exemplo, contratos de um comissionista que consideram o DCR já incluso no percentual atribuído às comissões. É um exemplo, tá? Então, o cara é um cara lá que recebe comissão e aí a empresa já joga o DSR no meio e fala assim, olha, esse negócio de comissão aí já está o DSR no meio. Não pode. Tem que ser discriminado. No seu olerite de pagamento, quem trabalha aí vai entender isso. Você tem lá o salário, a remuneração e o que compõe a remuneração? O salário, mais horas extras, mais adicional noturno, mais comissões, etc, etc. Cheguei à remuneração. Ok? Então é assim que funciona isso. Então, se vocês verem isso, não é permitido, tá bom? Perfeito, senhores. Vamos falar agora um pouquinho do salário mínimo. Falamos algumas coisas do salário mínimo já fiz os meus questionamentos aqui constitucionais, mas seria interessante vocês verem de onde parte, onde é que está isso na Constituição, o que é que diz realmente, né? Por quê? Porque pode ser que isso venha a cair na prova de vocês, tá? De uma forma mais simples ou de uma forma sutil dentro do texto da prova, dentro do texto da questão ali, né, que eles vão fazer algumas questões, às vezes que dá até sono de tão grande que ela é, e às vezes algum detalhe, né, em meio a essa questão, no corpo da questão, pode pegar vocês na resposta final. Então vamos entender, ver um pouquinho mais sobre salário mínimo. Não vou me aprofundar tanto nisso, vou tentar fazer o mais rápido possível para que vocês tenham isso já guardado com vocês. Talvez seja o último tema dessa aula, tomara que eu consiga terminar aqui, senão nós vamos para a próxima aula e iniciamos com o restante, tá bom? Então vamos lá. Salário mínimo. A Convenção da OIT, ratificada pelo Brasil lá em 83, no seu artigo 1º, né, assegura que o membro da OIT se compromete a estabelecer um sistema de salários mínimos que proteja todos os grupos de assalariados cujas condições de trabalho forem tais que seria aconselhável assegurar-lhes a proteção. Pela Constituição Federal, o salário deve ser fixado por meio de lei e é válido em todo o território nacional, sendo capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, vedado a sua vinculação para qualquer fim. Artigo 7. Meu Deus, se vocês conseguirem ver um salário mínimo fazendo isso nesse país, vocês me avisem. Pelo prisma constitucional, o salário mínimo deve ser fixado por lei, não se permitindo a existência de desníveis entre uma região ou outra. Os trabalhadores que possuem remuneração variável, o salário mínimo atua como garantia mínima de sua paga mensal. Está lá no artigo 7º da Constituição, está aí
todo o teor do artigo 7º. Isso significa que se no mês o trabalhador auferir a título de salário variável um montante inferior à garantia, o valor a ser pago é o condizente com o salário mínimo. O que ele quer dizer com isso? Às vezes o cara, para 30 dias de salário, 220 horas por mês, ele trabalhou 110 horas por mês, essas 110 horas têm que ser baseadas lá, ele recebia lá para as 220 um salário mínimo. As 110 horas tem que ser 110 horas baseadas no salário mínimo, ou seja, pega o salário mínimo, divido por 220, sei o valor da hora trabalhada e vou pagar as 110 horas baseadas no salário mínimo. Não significa que se ele trabalhou 110, eu sou obrigado a pagar o salário mínimo. Deu para entender, gente? A Lei 8.716 estabelece a garantia do salário mínimo para os trabalhadores que perceberem remuneração variável, ou seja, aquela pessoa que faz, fixado por comissão, peça, tarefa e outras modalidades, está no artigo 1º. Então o cara, ele ganha por fazer uma certa tarefa, ok? Então o mesmo que eu disse acima, ele tem que receber segundo horas baseadas no salário mínimo. Salário misto, integrado por parte fixa e parte variável, existe isso também. Tá? Ao empregador é vedado fazer qualquer tipo de desconto em mês subsequente a título de compensação de eventuais complementações feitas em meses anteriores, nos quais a garantia tenha sido adotada. Dá uma olhadinha no artigo 3º da 8.716, tá? Então não adianta o empregador vir lá tentar descontar do cara uma coisa que ele compensou ou complementou no mês anterior, que não pode, tá bom? Então isso é a lei. Salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional corresponde à carga horária normal prevista no artigo 7, né, lá da Constituição. Há uma jornada diária de 8 horas e 44 horas semanais. Então o cara trabalhou 8 horas diárias, 44 horas semanais, ele faz jus ao salário mínimo e não menos que isso. Para os trabalhadores que tenham à disposição legal a jornada máxima diária de trabalho inferior às 8 horas, o salário mínimo será igual ao valor definido no parágrafo acima, multiplicando por 8 dividido pelo máximo legal. Ou seja, o que eu já disse para vocês, a hora tem que ser baseada no salário mínimo. Havendo contratação para o cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 8 horas e 44 semanais, que é isso que prevê a Constituição, tá, gente? Enfim, isso na cabeça. Ah, eu trabalho menos, professor, eu trabalho mais, mas o que diz a Constituição? 8 horas por dia, ponto. 44 semanais, ponto. É isso. É lícito o pagamento de piso salarial ou salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. O salário proporcional é o que eu disse para vocês. É pegar lá o salário, dividir por 220 e fazer a proporcionalidade. E o piso salarial, ele é determinado aí por categorias. Piso salarial, gente, é um negócio que vem de convenções coletivas, acordos coletivos ou algumas profissões que têm um piso salarial determinado. Então você tem lá, quando você vê uma convenção coletiva, tá lá. Ora, os trabalhadores não podem receber menos que isso, ponto. Tá? E normalmente pisos salariais, eles são acima da Constituição, com toda certeza, acima do salário mínimo. Porque cada profissão tem um piso salarial que tem que ser respeitado pela empresa. Não pode, de forma alguma, pagar algum funcionário menor que isso. Tá bom? Se está na convenção coletiva de trabalho. Como nós dissemos anteriormente, qual era o prazo de uma convenção? 2 anos, enfim, isso na mente. Isso cai legal na prova. Então, são 2 anos que ela tem validade. Então, aquele piso salarial, ele está ali reservado para 2 anos de trabalho. Perfeito? Passando desses 2 anos, faça uma nova convenção e talvez esse piso suba. O que normalmente acontece, ele vai subir um pouquinho de acordo com a inflação ou de acordo com a negociação que existe entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Tá bom? Então, eu acho que esse contexto fica bem interessante para que vocês entendam e para nós encerrarmos. Esse tipo de coisa, esse entendimento que está aqui, né, do salário mínimo proporcional, não serve para servidor público seletista, tá? Outra pegadinha que pode acontecer na prova. Não pode ser aplicado. Nada do que eu falei para vocês aí para o servidor público seletista, tá? Dá uma olhadinha na OJ 3582. Vai demonstrar para vocês o porquê não pode. Na verdade, isso implica, servidor público é sempre uma loucura, mesmo que ele
O concursado é de um jeito, o seletista é de outro jeito, e acaba virando uma bagunça porque eles têm regras únicas e deles. Então, mas na prova de vocês provavelmente vão perguntar se é do serviço público, pode fazer isso. Não pode. Tá bom? Gente, eu acho que nós já estouramos o nosso tempo de hoje aqui. Esse é o primeiro passo, onde nós estamos falando de salário e remuneração. Provavelmente vamos continuar falando disso agora na segunda aula, né, que eu já vou dar andamento daqui a pouquinho, se vocês quiserem já encerrar essa e começar a outra, vai tomar um cafezinho, alguma coisa assim, nós já vamos entrar no outro bloco, mas eu gostaria muito que vocês dessem uma lida em cada ponto, em cada jota. Eu fiz dessa forma para vocês, e normalmente o pessoal não faz isso nas primeiras fases de OB, não colocam para vocês as referências, por quê? Porque fica mais complicado, ele não vai entender. Cara, se vocês não lerem esse tipo de coisa, fica muito difícil vocês entenderem o que eu estou falando, precisa ler. Dá uma lidinha nisso. Pega lá, até mesmo antes de eu dar a aula, sei lá, ou agora que eu dei aula, leiam esses tópicos que eu coloquei para vocês, os artigos, os seus parágrafos, os seus incisos, as linhas, e deem uma lidinha. É só dar uma lida. Vocês vão começar a entender. Eu tentei aqui simplificar para vocês, mas deem uma lida, porque a hora que chegar a prova de vocês, vocês vão falar assim, não, eu já estou preparado, eu assisti a aula do professor Firmino, então eu sou o cara. Não, você não é o cara. Escutar o que eu estou dizendo para vocês é uma parte que entrou no cérebro de vocês. Vocês lerem isso é uma parte maior ainda que entra no cérebro de vocês. E se vocês tentarem explicar isso para alguém, nossa senhora, fantástico, porque aí ficou gravado realmente no cérebro de vocês. Isso não sou eu que inventei, tá? Isso existe cientificamente comprovado. Então façam isso, tá bom? Agradeço imensamente que vocês tenham ficado até aqui, nós já estamos aqui com 56 minutos de aula. Agradeço imensamente e espero que vocês tenham gostado demais dessa aula e vamos para essa segunda parte para que vocês consigam juntar as coisas para um raciocínio lógico de tudo isso, tá bom? Meu muito obrigado, que Deus esteja com todos vocês sempre. Sorte, meus amigos.